Uma jovem descobriu que sua vida era uma mentira quando seu irmão desapareceu, após revelar esquemas de corrupção empresarial. Trabalhando discretamente em eventos da alta sociedade, ela acumulou pistas sobre um poderoso grupo de empresários que destruiu sua família. Agora, 3 anos depois, ela finalmente encontrou uma oportunidade de confrontar aqueles que arruinaram tudo o que amava. Antes de ouvir esse relato incrível, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes. Chiara ajustou o uniforme preto pela última vez, antes de empurrar o carrinho de bebidas pelo salão principal do restaurante mais exclusivo da capital. Suas mãos firmes e precisas organizavam taças de cristal enquanto seus olhos escaneavam cada rosto, cada gesto, cada conversa sussurrada entre os clientes. Há 3 anos ela havia aprendido a arte da invisibilidade, movendo-se como sombra entre mesas de moguls e socialites, coletando fragmentos de informação como migalhas preciosas. O salão estava especialmente movimentado naquela quinta-feira à noite. Empresários celebravam fusões milionárias, políticos discutiam projetos em voz baixa e esposas adornadas com joias cintilantes competiam silenciosamente por atenção. Para todos ali, Chiara era apenas mais uma funcionária, invisível como o ar que respiravam, exatamente como ela precisava ser. Seus passos levaram até a mesa 17, onde um casal de idosos jantava nervosamente. Agnes Salem mexia na comida sem apetite, enquanto seu marido Aaron olhava constantemente para o relógio. Chiara conhecia bem aqueles rostos. Durante meses, ela os havia observado frequentando o restaurante, sempre tensos, sempre sussurrando sobre dívidas e prazos. Eles não eram diferentes de tantos outros clientes endividados que passavam por ali, mas hoje algo era diferente. Do outro lado do salão, um homem alto de terno impecável observava o casal com interesse calculado. Victor Allianz, um dos empresários mais influentes da capital, conhecido por sua rede de investimentos e sua habilidade de transformar situações desesperadoras em oportunidades lucrativas. Chiara o havia visto antes, sempre cercado por assessores e sempre no controle absoluto de cada situação. Enquanto servia a água na mesa ao lado, Chiara captou fragmentos da conversa entre Agnes e Aaron. "Ele disse que era nossa última chance", murmurou Agnes, sua voz trêmula revelando anos de ansiedade acumulada. "Tem certeza de que ela vai aparecer?" perguntou Aaron, secando o suor da testa com um guardanapo. "A filha sempre vem jantar conosco nas quintas-feiras. Olivia nunca falta." O coração de Chiara aceleu. Olivia. Ela conhecia esse nome. Havia ouvido Victor mencioná-lo em conversas anteriores. Olivia era filha de Agnes e casada com um empresário próspero, frequentadora assídua dos círculos sociais mais exclusivos da capital. Mas o que Chiara não esperava era descobrir que os Salem eram seus pais. As peças começaram a se encaixar na mente analítica de Chiara. Agnes e Aaron não eram apenas clientes endividados. Eles estavam sendo pressionados a trazer a filha ao restaurante para algum tipo de encontro com Victor. A tensão palpável no ar, os olhares nervosos, a insistência em horários específicos, tudo apontava para uma armadilha cuidadosamente orquestrada. Chiara fingiu derrubar uma colher e se abaixou para pegá-la, aproveitando o momento para observar melhor a movimentação no restaurante. 3 homens de terno escuro ocupavam mesas estratégicas, suas posições permitindo visão completa de todas as entradas e saídas. Outros 2 haviam se posicionado próximo ao bar, disfarçando-se de clientes casuais, mas seus olhares vigilantes os denunciavam. A equipe de segurança do estabelecimento também parecia diferente naquela noite, com mais funcionários do que o usual postados em pontos-chave. A memória de Chiara voou 3 anos para trás, para a última vez que vira seu irmão Marco vivo. Ele estava agitado, nervoso, carregando uma pasta cheia de documentos que ele chamou de evidências. Marco trabalhava como contador em uma empresa de consultoria financeira e havia descoberto algo que o deixara aterrorizado. Na última conversa que tiveram, ele mencionou nomes, empresas, esquemas de lavagem de dinheiro
que envolviam alguns dos homens mais poderosos do país. Tiara, ele havia dito, segurando suas mãos com força, se algo acontecer comigo, você tem que prometer que vai continuar. Tem que prometer que vai descobrir a verdade. 2 semanas depois, Marco havia desaparecido. A polícia arquivou o caso como desaparecimento voluntário, mas Chiara sabia que seu irmão jamais abandonaria a família sem explicações. Nos meses seguintes, ela descobriu que a empresa onde Marco trabalhava tinha vínculos diretos com a rede de negócios de Victor Allianz. Foi então que decidiu se infiltrar no mundo deles, conseguindo emprego no restaurante frequentado pela elite empresarial. Agora, observando Agnes e Aaron esperarem nervosamente pela chegada da filha, Chiara sentia que, finalmente, havia encontrado a peça-chave do quebra-cabeças. Os Salem não eram apenas clientes endividados. Eles eram instrumentos sendo usados para atrair a própria filha para uma situação perigosa. E Victor Allianz estava orquestrando tudo. O relógio na parede marcava 8h15 quando Olivia finalmente apareceu na entrada do restaurante. Alta, elegante, com cabelos loiros perfeitamente arrumados e um vestido azul que custava mais do que Chiara ganhava em 6 meses. Ela cumprimentou os pais com beijos no rosto, mas Chiara notou a frieza no gesto, como se aqueles encontros fossem mais obrigação do que prazer. Desculpem a demora, disse Olivia sentando-se à mesa. O trânsito estava impossível. Agnes forçou um sorriso. Não tem problema, querida. Pedimos sua salada favorita. Victor Allianz levantou-se de sua mesa e caminhou casualmente em direção ao Salem. Seus passos eram medidos, confiantes, de alguém acostumado a ter o mundo inteiro girando ao seu redor. Chiara se posicionou estrategicamente atrás de uma coluna, de onde podia observar tudo sem ser vista. Agnes, Aaron, disse Victor, estendendo a mão para cumprimentar o casal. Que surpresa agradável encontrá-los aqui. Victor, respondeu Aaron, sua voz ligeiramente trêmula. Que coincidência mesmo. Olivia levantou o olhar, claramente intrigada. Pai, você conhece o Sr. Allianz? Conhecemos há alguns meses, interveio Agnes rapidamente. Questões de negócios. Victor sorriu, mas Chiara notou que o sorriso não chegou aos olhos dele. Na verdade, estava esperando uma oportunidade para conhecê-la, Olivia. Tenho ouvido falar muito sobre seu trabalho na área de comunicação corporativa. Obrigada, respondeu Olivia, ainda confusa, mas não me lembro de ter mencionado meu trabalho para... Seus pais falam de você com muito orgulho, interrompeu Victor, puxando uma cadeira para se sentar à mesa sem ser convidado. Aliás, tenho uma proposta que pode interessá-la. Foi nesse momento que Chiara percebeu a real dimensão do que estava acontecendo. Victor não estava apenas aproveitando uma coincidência para conhecer Olivia. Ele havia orquestrado todo o encontro, usando Agnes e Aaron como iscas para atrair a filha. Mas para quê? O que Victor realmente queria com Olivia? As suspeitas de Chiara foram confirmadas quando ela notou que os homens postados estrategicamente pelo restaurante haviam mudado de posição, agora formando um círculo discreto ao redor da mesa 17. Não eram seguranças comuns. Seus movimentos coordenados sugeriam treinamento militar ou policial. Eles estavam se preparando para algo. A conversa na mesa continuava aparentemente casual, mas Chiara podia sentir a tensão crescendo. Agnes e Aaron alternavam olhares nervosos entre Victor e a filha, como se estivessem cumprindo um roteiro ensaiado. Olivia, por sua vez, parecia cada vez mais desconfortável com a situação, especialmente com as perguntas invasivas de Victor sobre sua vida pessoal e profissional. Você mora sozinha? Perguntou Victor, cortando um pedaço de carne com precisão cirúrgica. Com meu marido, respondeu Olivia, franzindo o senho. Por que a pergunta? Curiosidade profissional. Estou sempre interessado em conhecer pessoas talentosas. Sua empresa de comunicação tem muito potencial. Chiara sabia que Olivia dirigia uma pequena agência de comunicação corporativa especializada em gestão de crises para empresas médias. Nada extraordinário que justificasse o interesse de um magnata como Victor Allianz. Havia algo mais por trás daquele interesse,
algo que Agnes e Aaron sabiam, mas não podiam revelar. Enquanto observava a cena se desenrolar, Kiara tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela não podia ficar passiva vendo outra família ser destruída pelos esquemas de Victor. Seu irmão Marco havia pagado o preço por tentar expor a verdade, mas ela não deixaria que Olivia sofresse o mesmo destino. Com mãos firmes, Kiara rabiscou uma mensagem rápida em um guardanapo. Armadilha. Seus pais foram coagidos. Saia agora. Ela dobrou o papel discretamente e se aproximou da mesa 17, fingindo recolher pratos vazios. No momento exato em que se inclinava para pegar o prato de Olivia, Kiara deixou o guardanapo cair no colo da jovem empresária. Olivia olhou para baixo, surpresa, e rapidamente leu a mensagem. Seus olhos se arregalaram por uma fração de segundo, antes de ela recuperar a compostura. Com licença, disse Olivia, levantando-se abruptamente. Preciso atender uma ligação importante. Victor também se levantou, seu sorriso se tornando mais forçado. Claro, não há pressa, estaremos aqui quando você voltar. Mas Olivia não voltou. Em vez disso, ela se dirigiu discretamente para a área de serviço, onde Kiara a estava esperando. As duas mulheres se olharam por um momento tenso antes de Olivia sussurrar: Quem é você e como sabe sobre meus pais? Meu nome é Kiara e sua família está em perigo, respondeu ela, verificando se não havia ninguém por perto. Victor Allianz não é quem aparenta ser, e seus pais estão sendo usados para atraí-la para uma armadilha. Olivia balançou a cabeça, incrédula. Isso é impossível. Meus pais jamais fariam algo assim. Eles não tiveram escolha, insistiu Kiara. Agnes e Aaron devem milhões para a organização de Victor. Ele ofereceu perdoar a dívida em troca de um favor simples, trazer você aqui esta noite. A expressão de Olivia mudou da incredulidade para o horror quando as peças começaram a se encaixar. Os encontros semanais repentinamente instituídos pelos pais, a altíssima insistência em horários específicos, o nervosismo palpável que ela havia atribuído à idade avançada deles, tudo fazia sentido agora. O que ele quer comigo? Perguntou Olivia, sua voz quase inaudível. Ainda não descobri, mas tenho certeza de que não é nada bom, respondeu Kiara. Precisamos sair daqui agora antes que ele perceba que você não vai voltar. Nesse momento, a voz de Victor ecoou pelo restaurante. Olivia, está tudo bem aí? As duas mulheres trocaram olhares alarmados. O tempo estava se esgotando, e Kiara sabia que muito em breve os homens de Victor viriam procurá-las. Era hora de colocar em prática o plano de fuga que ela havia elaborado durante os 3 anos de observação e preparação. Kiara agarrou o braço de Olivia e a puxou rapidamente pelo corredor de serviço, longe dos olhares curiosos dos clientes e da vigilância crescente dos homens de Victor. Seus 3 anos observando cada canto daquele lugar finalmente renderiam frutos. Ela conhecia cada saída de emergência, cada escada de serviço, cada rota alternativa que os funcionários usavam para se mover sem serem vistos. Por onde vamos? Sussurrou Olivia, sua respiração acelerada, revelando o pânico que tentava controlar. Conheço uma saída que eles não vigiaram, respondeu Kiara, guiando-a por uma escadaria estreita que levava ao subsolo. Mas primeiro preciso que você me conte tudo sobre as dívidas dos seus pais. Enquanto desciam os degraus, Olivia hesitou. A desconfiança era natural, afinal, ela acabara de descobrir que sua família estava envolvida em algo muito maior e mais perigoso do que imaginara. Mas alguma coisa no tom determinado de Kiara, na forma como ela se movia com precisão militar pelos corredores, convenceu Olivia de que aquela jovem realmente sabia o que estava fazendo. Não sei muito, admitiu Olivia. Nos últimos 2 anos, meus pais começaram a agir de forma estranha, sempre nervosos, sempre falando sobre investimentos que deram errado, propriedades que precisavam vender. Eu ofereci ajuda financeira várias vezes, mas eles sempre recusaram. E os encontros semanais, quando começaram? Há cerca de 6 meses. De repente, minha mãe começou a insistir que jantássemos juntos toda quinta-feira. Disse que sentia minha falta, que a família precisava se unir mais. Olivia parou por um momento,
a realização atingindo-a como um soco no estômago. Eles estavam me preparando para isso o tempo todo. Não estavam? Chiara assentiu gravemente enquanto abria uma porta de metal que dava acesso ao estacionamento subterrâneo. Victor Allianz tem um método específico. Primeiro, ele identifica pessoas desesperadas, endividadas além de suas possibilidades. Depois, oferece soluções que parecem milagrosas, mas sempre vêm com um preço oculto. O estacionamento estava parcialmente vazio, com apenas alguns carros de luxo espalhados entre as sombras. Chiara conduziu Olivia até um canto escuro, longe das câmeras de segurança, onde poderiam conversar sem riscos. Como você sabe tanto sobre Victor? Perguntou Olivia, encostando-se numa parede fria de concreto. Quem é você realmente? Chiara respirou fundo. Durante 3 anos, ela havia guardado sua verdadeira identidade como um segredo precioso, sabendo que revelar seus motivos poderia comprometer toda sua missão. Mas agora, diante de Olivia, ela percebeu que precisava da confiança daquela mulher para prosseguir. Meu irmão Marco trabalhava como contador numa empresa de consultoria financeira chamada Consultoria Lehman. Oficialmente, eles prestavam serviços de auditoria para pequenas e médias empresas. Na realidade, eram especializados em criar empresas de fachada para lavar dinheiro de investimentos questionáveis. Olivia arregalou os olhos. E seu irmão descobriu isso? Marco sempre foi detalhista obsessivo. Começou a notar padrões estranhos nos relatórios financeiros que processava. Empresas que existiam apenas no papel, transferências volumosas entre contas offshore, investimentos que não faziam sentido. Econômico. Quando ele começou a investigar por conta própria, descobriu que tudo levava de volta a Victor Allianz. O que aconteceu com ele? A pergunta ficou suspensa no ar por alguns segundos. Chiara fechou os olhos, lembrando da última vez que vira Marco. Ele estava agitado, carregando uma mochila cheia de documentos impressos e pendrives cheios de evidências. Havia conseguido copiar arquivos internos da consultoria Lehman que provavam a conexão com as operações de Victor. Marco planejava levar tudo para a imprensa. Ele tinha contatos em jornais investigativos, promotores que poderiam usar as evidências para abrir uma investigação formal. Na noite antes de se encontrar com um jornalista, ele simplesmente desapareceu. Desapareceu como? Saiu de casa dizendo que ia encontrar uma fonte e nunca mais voltou. Seu apartamento foi revirado, seu carro foi encontrado abandonado numa área industrial da cidade e todos os documentos que ele havia reunido simplesmente sumiram. Olivia passou a mão pelos cabelos, tentando processar todas as informações. E você decidiu continuar a investigação dele? Não tive escolha, respondeu Chiara com determinação férrea. Marco era tudo o que eu tinha. Nossos pais morreram quando éramos crianças. Ele me criou praticamente sozinho. Se alguém o machucou por causa dessas investigações, eu preciso descobrir quem foi e por quê. Mas por que você escolheu trabalhar justamente neste restaurante? Porque descobri que Victor usa este lugar como escritório informal. Ele traz clientes importantes aqui, faz negócios durante jantares aparentemente casuais. Encontra pessoas que quer cooptar ou pressionar. Em 3 anos trabalhando aqui, coletei informações sobre dezenas de esquemas diferentes. Chiara tirou do bolso um pequeno gravador digital. Gravei conversas, fotografei documentos que clientes deixaram sobre as mesas. Anotei números de telefone e nomes que Victor menciona. Tenho evidências suficientes para provar que ele coordena uma rede de corrupção que envolve dezenas de empresas. Então, por que não levou tudo isso para a polícia? Porque Victor tem contatos em todas as esferas do poder. Políticos, juízes, delegados, promotores. Marco descobriu isso antes de desaparecer. Metade dos casos de corrupção que deveriam ter sido investigados foram arquivados ou perderam força misteriosamente. Victor não é apenas um empresário corrupto. Ele é protegido por um sistema inteiro. O som de passos ecoando no estacionamento fez ambas se encolherem contra a parede. 3 homens de terno desceram pelas escadas, olhando ao redor metodicamente. Não eram seguranças do restaurante. Seus movimentos coordenados e a forma
Como verificavam cada canto, sugeriam treinamento profissional. Ela não pode ter ido longe, disse um deles, sua voz ecoando entre os pilares de concreto. Verifiquem todos os carros. Chiara segurou a mão de Olivia e a guiou silenciosamente entre os veículos estacionados, aproveitando as sombras para se mover sem ser detectada. Anos observando e planejando rotas de fuga estavam finalmente sendo postos à prova. Elas chegaram até uma escada de emergência que levava diretamente à rua lateral do prédio. Chiara havia descoberto aquela saída durante seu segundo mês de trabalho e sempre soube que um dia poderia precisar dela. Porta estava destrancada como sempre, uma falha de segurança que a administração do prédio nunca se preocupou em corrigir. Para onde agora? Perguntou Olivia quando finalmente saíram na rua, respirando o ar noturno da capital. Para um lugar seguro, onde possamos conversar sem pressa, respondeu Chiara, verificando se não estavam sendo seguidas. Mas antes, preciso que você me ajude com uma coisa. O quê? Preciso entrar na casa dos seus pais. Se Victor os está chantageando, deve haver documentos, contratos, alguma evidência física do que ele está exigindo em troca do perdão da dívida. Olivia hesitou. A ideia de invadir a privacidade dos pais, especialmente depois de descobrir que eles haviam mentido para ela, era perturbadora. Mas ela também sabia que precisava entender completamente a situação em que sua família se encontrava. Eles viajaram para o interior no fim de semana passado, disse ela finalmente. Ficaram numa pousada para descansar um pouco. Agora entendo que provavelmente foi Victor quem sugeriu que saíssem da cidade. Perfeito. Quanto tempo temos? Eles voltam no domingo à noite. Isso nos dá 2 dias. Chiara sorriu pela primeira vez na noite. 2 dias eram mais do que suficientes para revirar a casa do Salem e encontrar as evidências que precisava. Mas primeiro, ela tinha algo importante para mostrar a Olivia, algo que poderia explicar definitivamente por que Victor estava tão interessado nela. Antes de irmos para a casa dos seus pais, preciso te mostrar algo, disse Chiara parando em frente a um prédio comercial aparentemente abandonado. É aqui que moro desde que comecei a investigação. Transformei o lugar numa central de inteligência. O prédio realmente parecia abandonado por fora, com janelas cobertas por tábuas e uma fachada deteriorada. Mas quando Chiara destrancou uma porta lateral e acendeu as luzes, Olivia se viu diante de algo extraordinário. As paredes estavam cobertas com fotografias, documentos, mapas e diagramas conectados por linhas coloridas. Era como entrar na mente de um detetive obsessivo. No centro da sala, havia 3 computadores ligados simultaneamente, cada um exibindo planilhas complexas e bancos de dados. Meu Deus, murmurou Olivia, aproximando-se de uma parede coberta de fotos de Victor em diferentes eventos sociais. Você realmente transformou isso numa investigação profissional. Durante 3 anos documentei cada movimento de Victor, cada associado dele, cada empresa que aparece ligada aos seus negócios, explicou Chiara, apontando para diferentes seções do que ela chamava de mapa da corrupção. Descobri que ele não trabalha sozinho. Existe toda uma rede de pessoas que o ajudam, incluindo alguns nomes que você certamente reconheceria. Chiara foi até um dos computadores e abriu um arquivo específico. Na tela, apareceram dezenas de nomes organizados em uma hierarquia complexa, com Victor no topo, seguido por assistentes, empresários parceiros, políticos aliados e, na base da pirâmide, as vítimas. Seus pais estão aqui, disse ela, apontando para os nomes Agnes e Aaron Salem, numa lista intitulada Alvos Ativos. Mas olhe só quem mais está nesta lista. Olivia seguiu o dedo de Chiara até outro nome que a fez recuar instintivamente. Pietro Carmin. O nome de seu marido. Isso não pode estar certo, disse Olivia, sua voz trêmula. Pietro nunca mencionou ter negócios com Victor Allianz. É exatamente por isso que Victor quer você, explicou Chiara gravemente. Pietro não é apenas mais um empresário endividado. Segundo minhas investigações, ele descobriu algo sobre as operações de Victor que poderia destruir completamente os negócios dele.
Victor precisa de uma forma de controlar Pietro. E você é a alavanca perfeita. A revelação atingiu Olivia como uma avalanche. Primeiro os pais, agora o marido. Sua vida inteira estava conectada aos esquemas de Victor Allianz de formas que ela nunca imaginara. Ela não era apenas uma vítima acidental, era o centro de uma estratégia cuidadosamente elaborada. "O que Pietro descobriu?" perguntou ela, sua voz mal passando de um sussurro. Chiara foi até um arquivo físico e retirou uma pasta grossa cheia de documentos. Pietro é dono de uma empresa de importação e exportação. No último ano, ele começou a notar irregularidades em algumas transações que sua empresa processava, carregamentos que chegavam sem documentação adequada, pagamentos feitos por empresas que não existiam oficialmente, valores que não batiam com os produtos declarados. Como você conseguiu essas informações? Porque Pietro tentou denunciar tudo aos órgãos competentes, protocolou várias reclamações formais, apresentou evidências para a Receita Federal, até tentou contatar a imprensa. Mas todas as suas tentativas foram sistematicamente bloqueadas ou ignoradas. Olivia sentou-se numa cadeira, sentindo o peso de todas as revelações. Então Victor decidiu que a melhor forma de silenciar Pietro era através de mim. Exato. Se ele conseguir te sequestrar ou te usar como refém, Pietro será forçado a colaborar. Seus pais foram apenas o primeiro passo do plano. Victor sabia que eles fariam qualquer coisa para proteger você, então criou a situação perfeita. Perdoaria as dívidas deles em troca de você. E o que ele pretende fazer comigo depois que conseguir me controlar? Chiara hesitou antes de responder, sabendo que a verdade seria dolorosa. Victor não costuma manter reféns por muito tempo. Sua estratégia é usar as pessoas para conseguir o que quer e depois se livrar delas de forma que nunca possam testemunhar contra ele. O silêncio que se seguiu foi pesado. Olivia finalmente compreendeu completamente a gravidade da situação. Não era apenas sua liberdade que estava em jogo, mas potencialmente sua vida e a de toda a sua família. Então, o que fazemos agora? Perguntou ela, erguendo o olhar para Chiara com determinação renovada. Agora, respondeu Chiara, fechando os arquivos no computador. Nós viramos o jogo contra ele. Victor acredita que tem todas as cartas na mão, mas ele não sabe que eu existo. Ele não sabe que alguém tem documentado todos os movimentos dele durante 3 anos. É hora de usar esse conhecimento para proteger sua família e descobrir o que realmente aconteceu com meu irmão. Você tem um plano? Chiara sorriu. E pela primeira vez Olivia viu naquele sorriso a determinação implacável de alguém que havia dedicado anos de sua vida preparando-se para aquele momento. Tenho várias opções, mas todas elas dependem de uma coisa. Você está disposta a confiar em mim completamente, mesmo que isso signifique descobrir verdades sobre sua família que você pode não querer saber? Olivia não hesitou. Depois do que descobri esta noite, acho que não sobrou muito mais para me chocar. Estou disposta a fazer o que for necessário para proteger as pessoas que amo. Então, vamos começar pela casa dos seus pais. Se conseguirmos encontrar os documentos que Victor os forçou a assinar, poderemos entender exatamente quais são os termos da chantagem. A partir daí, poderemos elaborar uma estratégia para virar a situação a nosso favor. Enquanto se preparavam para deixar a central de inteligência improvisada, Chiara não mencionou a Olivia sua suspeita mais sombria, que Victor Allianz não era apenas um empresário corrupto comum, mas o líder de uma organização que havia crescido tanto em poder e influência que praticamente controlava grande parte da economia informal da capital. E se suas suspeitas estivessem corretas, a rede de corrupção era muito mais profunda e perigosa do que qualquer uma delas imaginava. A casa dos Salem ficava num bairro nobre da capital, uma construção de 2 andares com jardim bem cuidado e uma fachada que respirava respeitabilidade de classe média alta. Para qualquer observador externo, era o lar típico de um casal de aposentados bem-sucedidos. Mas enquanto Olivia destravava a fechadura da porta principal às 2 da manhã, Chiara podia sentir a tensão acumulada nas paredes daquela casa. Eles mudaram a decoração recentemente? Perguntou Chiara,
notando como a sala parecia estranhamente impessoal, como se os móveis tivessem sido reorganizados às pressas. Agora que você menciona assim, respondeu Olivia, acendendo as luzes e observando o ambiente com outros olhos. Nos últimos meses, eles venderam várias antiguidades que tinham valor sentimental. Disse que estavam simplificando a vida, mas nunca fez muito sentido. Chiara começou a examinar a sala metodicamente, procurando sinais do que Agnes e Aaron poderiam ter escondido. Gavetas com chaves, cofres pequenos, qualquer lugar onde documentos importantes pudessem estar guardados. Sua experiência analisando comportamentos na alta sociedade havia lhe ensinado que pessoas sob pressão sempre deixavam pistas sobre seus medos e segredos. Vamos começar pelo escritório do seu pai, sugeriu Chiara. Homens da geração dele ainda preferem guardar documentos importantes em casa, mesmo com a era digital. O escritório de Aaron ficava no segundo andar, um ambiente amadeirado com estantes cheias de livros e uma mesa antiga, que claramente era usada com frequência. Chiara notou imediatamente que a mesa havia sido organizada de forma obsessiva, com canetas alinhadas perfeitamente e papéis empilhados com precisão militar. Era o comportamento típico de alguém tentando manter controle sobre uma situação caótica. Seu pai sempre foi tão organizado assim? Perguntou Chiara, abrindo gavetas cuidadosamente. Na verdade, não, admitiu Olivia. Ele sempre foi meio bagunçado. Mamãe vivia reclamando que ele deixava papéis espalhados por toda parte. Então alguém o está forçando a manter tudo organizando? Ou ele está tentando não levantar suspeitas, concluiu Chiara, encontrando uma gaveta trancada. Você sabe onde ele guarda as chaves? Olivia apontou para um porta-retratos na estante. Sempre escondeu chaves extras atrás da foto do casamento deles. Quando retiraram o porta-retratos, encontraram não apenas a chave da gaveta, mas também uma pequena chave de cofre que Olivia não reconheceu. A gaveta revelou documentos financeiros organizados cronologicamente, mas foi a chave do cofre que levou à descoberta mais significativa. O cofre estava escondido atrás de um quadro na parede, um modelo pequeno, mas sofisticado, que claramente havia sido instalado recentemente. Quando o abriram, encontraram uma pasta vermelha contendo documentos que fizeram Olivia recuar instintivamente. Contratos de empréstimo, murmurou Chiara, folheando os papéis. Mas não são empréstimos bancários convencionais. Olhe só esta cláusula aqui. O documento especificava que, em caso de inadimplência, o credor teria direito a compensações alternativas conforme acordado verbalmente. Não havia especificações sobre que tipo de compensações, mas a linguagem jurídica deliberadamente vaga era um sinal claro de que se tratava de acordos extralegais. R$1.200.000, leu Olivia, sua voz revelando o choque. Como meus pais conseguiram dever tanto dinheiro? Olhe as datas, apontou Chiara. Os primeiros empréstimos são de 2 anos atrás, valores pequenos. 5.000, 10.000? Mas veja como os valores foram aumentando progressivamente, sempre com juros compostos abusivos. Era um padrão que Chiara reconhecia de outras investigações. Victor e seus associados ofereciam empréstimos iniciais com condições aparentemente favoráveis para pessoas em dificuldades financeiras temporárias. Uma vez que as vítimas estavam endividadas, os juros aumentavam drasticamente, forçando-as a pegar novos empréstimos para quitar os anteriores. Em poucos meses, dívidas pequenas se transformavam em montantes impossíveis de pagar. Mas há algo estranho aqui, observou Chiara, comparando as assinaturas nos diferentes contratos. Veja a assinatura do seu pai nos primeiros documentos e compare com as dos últimos contratos. Olivia aproximou-se e notou a diferença imediatamente. A assinatura dele mudou completamente. Nos últimos contratos, parece que ele estava nervoso ou com medo. Porque provavelmente estava sendo forçado a assinar, concluiu Chiara. Aposto que Victor começou a usar métodos de pressão mais diretos depois que a dívida atingiu um certo valor. Continuando a examinar o cofre, elas encontraram algo ainda mais perturbador. Gravações de áudio em pendrives pequenos,
cada um etiquetado com datas dos últimos 6 meses. Kiara conectou um dos pendrives no laptop de Aaron e reproduziu o primeiro arquivo. A voz de Victor Alliance ecoou pelo escritório fria e calculada. Aaron, você entende que não se trata apenas de dinheiro, não é? Trata-se de confiança. E quando alguém quebra minha confiança, as consequências vão muito além do financeiro. A voz trêmula de Aaron respondeu. Eu entendo, Sr. Alliance. Só preciso de mais um pouco de tempo para organizar os pagamentos. Tempo é exatamente o que você não tem. Mas estou disposto a ser razoável. Há uma forma de quitar sua dívida completamente sem precisar de dinheiro. O que o senhor quer dizer? Sua filha Olivia tem se tornado uma pessoa muito interessante ultimamente. Soube que ela dirige uma empresa de comunicação corporativa bem-sucedida. Também soube que é casada com Pietro Carmin, dono da Carmin Importações. O silêncio na gravação foi longo e pesado. Não vou usar minha filha para resolver meus problemas, disse Aaron finalmente. Não estou pedindo sua opinião, Aaron. Estou informando o que vai acontecer. Você vai organizar encontros regulares com Olivia, jantares familiares, reuniões casuais. E quando eu decidir que é hora, você vai trazê-la para um local específico. E se eu me recusar? A risada de Victor foi gelada. Então você e Agnes vão descobrir que existem formas muito criativas de cobrar dívidas. E garanto que sua filha ficará muito triste quando descobrir o que aconteceu com os pais por causa da teimosia deles. Olivia desligou a gravação com as mãos trêmulas. Ouvir a voz de Victor ameaçando seus pais de forma tão direta era mais chocante do que qualquer documento escrito. A frieza com que ele mencionava consequências deixava claro que suas ameaças não eram vazias. Existem mais gravações, observou Kiara verificando os outros pendrives. Seus pais documentaram sistematicamente todas as conversas com Victor. Isso é inteligente da parte deles. Ou foram forçados a gravar como parte da chantagem, sugeriu Olivia. Victor pode ter exigido que eles mantivessem registros das conversas para ter certeza de que cumpririam os acordos. Elas ouviram mais 3 gravações, cada uma revelando novos detalhes sobre os métodos de Victor. Ele não apenas cobrava a dívida, mas também estava coletando informações sobre Pietro através de Agnes e Aaron. Queria saber sobre os horários de trabalho dele, suas rotas habituais, seus associados de negócios, até mesmo sobre possíveis problemas no casamento com Olivia. Ele estava preparando um dossiê completo sobre nossa família, murmurou Olivia. Como se estivesse planejando algo muito maior do que apenas cobrar uma dívida. Por que está? Confirmou Kiara. Lembra do que eu te disse sobre Pietro ter descoberto irregularidades na empresa dele? Victor precisa neutralizar essa ameaça e usar você contra Pietro é apenas parte de um plano maior. Nesse momento, o celular de Olivia tocou. Era uma mensagem de texto de Pietro. Onde você está? Cheguei em casa e você não estava aqui. Estou preocupado. Olivia mostrou a mensagem para Kiara, que imediatamente ficou alerta. Que horas Pietro costuma chegar em casa? Nunca antes das 2 da manhã. Ele sempre fica no escritório até muito tarde organizando as operações do dia seguinte. Então, por que chegou cedo hoje justamente na noite em que você desapareceu do restaurante? A pergunta ficou suspensa no ar, enquanto ambas processavam as implicações. Era possível que Pietro soubesse sobre os planos de Victor para aquela noite? Ou pior, seria possível que ele estivesse colaborando com Victor de alguma forma? Preciso ligar para ele, disse Olivia, mas Kiara segurou seu braço. Não ainda. Primeiro precisamos entender exatamente qual é a posição do Pietro em tudo isso. Se ele estiver sendo chantageado também, uma ligação pode alertar Victor de que algo deu errado. Kiara foi até o computador de Aaron e começou a procurar por arquivos relacionados a Pietro ou à empresa dele. Não demorou para encontrar uma pasta escondida contendo documentos que esclareceram completamente a situação. Pietro havia descoberto que sua empresa de importação estava sendo usada para transportar produtos que não constavam nas declarações oficiais. Mercadorias que chegavam em contêineres lacrados, com documentação aparentemente legal, mas que na realidade continham produtos eletrônicos
e equipamentos industriais não declarados. Os valores reais das mercadorias eram muito superiores aos declarados, criando uma diferença que era usada para sonegação fiscal em larga escala. Pietro tentou denunciar tudo isso, disse Chiara, lendo os e-mails que ele havia enviado para diversos órgãos fiscalizadores. Mas olha só as respostas que recebeu. Todas as denúncias de Pietro haviam sido arquivadas ou transferidas entre diferentes departamentos até simplesmente desaparecerem no sistema burocrático. Era evidente que Victor tinha contatos suficientes para neutralizar qualquer tentativa de investigação oficial. Mas Pietro não desistiu, continuou Chiara, encontrando documentos mais recentes. Ele começou a documentar tudo por conta própria. Fotografias dos contêineres, cópias dos documentos falsificados, registros dos pagamentos que não batiam com as declarações. Então ele é vítima, não cúmplice, concluiu Olivia, com alívio. Não apenas vítima. Pietro representa uma ameaça real para Victor porque tem evidências concretas que poderiam derrubar toda a operação de sonegação fiscal. É por isso que Victor quer tanto controlar sua família. Nesse momento, elas ouviram o som de carros parando na rua em frente à casa. Chiara correu até a janela e viu 3 veículos escuros posicionados estrategicamente, bloqueando possíveis rotas de fuga. Homens de terno começaram a sair dos carros, alguns se dirigindo para a parte de trás da casa. Victor descobriu onde estamos, disse Chiara, começando a recolher rapidamente os documentos mais importantes. Precisamos sair daqui agora. Como ele soube? Provavelmente rastreou o celular do Pietro ou colocou vigilância na casa dos seus pais, respondeu Chiara, enchendo uma mochila com pendrives e contratos. Ou alguém nos viu entrando aqui. O som da campainha ecoou pela casa, seguido por batidas firmes na porta principal. A voz de um homem gritou: "Olivia, sabemos que você está aí, só queremos conversar." "É mentira", sussurrou Chiara. Se quisessem apenas conversar, não teriam vindo com tantos homens no meio da madrugada. Elas desceram rapidamente para o térreo, mas os homens já estavam contornando a casa. Chiara viu luzes de lanternas movendo-se pelo jardim dos fundos, bloqueando a saída pela cozinha. A situação estava ficando desesperadora. "Tem alguma outra saída?" perguntou Chiara. "A garagem tem uma porta que dá para o quintal da casa vizinha", lembrou Olivia. "Mas é um acesso pequeno, temos que passar rastejando." Era a única opção. Elas correram para a garagem e encontraram a pequena abertura que Olivia mencionara. Era um espaço apertado entre a parede da garagem e a cerca do vizinho, usado originalmente para passagem de cabos elétricos, mas largo o suficiente para uma pessoa passar com dificuldade. Chiara passou primeiro, arrastando a mochila cheia de documentos. Olivia a seguiu, tentando fazer o mínimo de ruído possível. Do outro lado, elas se encontraram no quintal de uma casa às escuras, cujos moradores aparentemente dormiam profundamente. "Agora para onde?" perguntou Olivia, limpando a terra da roupa. "Para um lugar que Victor nunca pensaria em procurar", respondeu Chiara com um sorriso tenso. "Vamos procurar seu marido." "Pietro? Mas você disse que não devíamos confiar nele ainda." "Mudei de ideia. Depois de ver os documentos na casa dos seus pais, tenho certeza de que Pietro está sendo manipulado, não colaborando. E se Victor conseguir pegá-lo também, toda a nossa investigação terá sido inútil." Elas caminharam pelas ruas desertas da capital, evitando as principais avenidas e usando atalhos que Chiara havia mapeado durante seus anos de vigilância. A empresa de Pietro ficava numa zona comercial a cerca de 40 minutos de distância, e Chiara estava apostando que ele realmente estava trabalhando até tarde, como Olivia havia mencionado. "Chiara", disse Olivia durante a caminhada, "tem uma coisa que não entendo. Por que você decidiu me ajudar hoje à noite? Você poderia ter continuado sua investigação em segredo, sem se expor." A pergunta fez Chiara parar de andar por um momento. Durante 3 anos ela havia se mantido nas sombras, coletando informações sem nunca se envolver diretamente com as vítimas de Victor. Mas ver Agnes e Aaron sendo forçados a entregar a própria filha havia despertado nela uma raiva que ela não conseguiu mais controlar.
Por quê? Disse ela finalmente. Quando vi seus pais naquela mesa, lembrei da última conversa que tive com meu irmão. Ele me fez prometer que, se algo acontecesse com ele, eu continuaria lutando para proteger outras famílias. Hoje à noite foi a primeira vez que tive a oportunidade real de cumprir essa promessa. E agora? Agora vamos encontrar Pietro, juntar todas as evidências que temos e finalmente fazer Victor Allianz pagar por tudo o que fez. Não apenas pela minha família, mas pela sua também. Quando chegaram ao prédio comercial onde funcionava a Carmin Importações, viram que havia luz acesa no 12º andar. Pietro realmente estava trabalhando, mas não estava sozinho. Através das janelas, elas puderam ver sombras de pelo menos 3 pessoas movendo-se no escritório. Ou Pietro está em uma reunião muito tarde da noite, murmurou Chiara. Ou Victor chegou lá antes de nós. Era a hora de descobrir se Pietro Carmin era o último aliado que precisavam ou se havia se tornado mais uma peça no jogo de Victor Allianz. Chiara e Olivia observaram o prédio comercial por 20 minutos antes de decidir como se aproximar. As luzes do 12º andar permaneciam acesas, e ocasionalmente elas podiam ver sombras movendo-se pelas janelas. Era impossível determinar se Pietro estava em perigo ou se estava conduzindo algum tipo de negociação com Victor. Conheço uma forma de chegar até lá sem usar os elevadores principais, disse Chiara, apontando para uma entrada lateral do prédio. Durante minhas investigações, mapeei várias rotas alternativas em prédios comerciais da capital. Empresários corruptos sempre preferem ter múltiplas opções de fuga. Elas conseguiram entrar no prédio através de uma porta de serviço que Chiara havia descoberto estar sempre destrancada para permitir acesso dos funcionários de limpeza noturna. O elevador de carga as levou silenciosamente até o 11º andar, de onde puderam subir pela escada de emergência sem fazer ruído. Quando chegaram ao corredor do 12º andar, puderam ouvir vozes vindas do escritório da Carmin Importações. Chiara reconheceu imediatamente a voz de Victor, mas havia outras 2 vozes masculinas que ela não identificou. E, para alívio de Olivia, também puderam ouvir claramente a voz de Pietro. Você tem que entender, Carmin, dizia Victor com sua frieza característica, que descobrir essas irregularidades na sua empresa foi muito inconveniente para todos os envolvidos. Pessoas muito importantes dependem da eficiência dessas operações. Eu não pedi para descobrir nada, respondeu Pietro, sua voz revelando tensão, mas não medo. Só estava fazendo meu trabalho quando notei que os números não batiam. Mas, uma vez que descobriu, você tomou decisões muito imprudentes. Tentar denunciar tudo aos órgãos fiscalizadores foi um erro grave de julgamento. Era minha obrigação legal, insistiu Pietro. Quando uma empresa descobre irregularidades, fiscais é obrigada a reportar. Uma terceira voz interveio, mais jovem e com sotaque ligeiramente diferente. Senhor Allianz, talvez devêssemos ser mais diretos sobre o que esperamos do Sr. Carmin. Chiara fez sinal para Olivia permanecer em silêncio e se aproximou da porta do escritório. Através de uma pequena fresta na cortina, ela conseguiu ver parte da cena. Pietro estava sentado atrás de sua mesa, aparentemente calmo, mas ela notou que suas mãos estavam ligeiramente trêmulas. Victor ocupava uma poltrona em frente à mesa, e 2 homens mais jovens flanqueavam a sala. A situação é simples, continuou Victor. Sua empresa continuará processando as operações de importação exatamente como antes. Você deixará de fazer perguntas sobre documentação e deixará de verificar a correspondência entre o que está declarado e o que realmente vem nos contêineres. E se eu me recusar? Então teremos que encontrar formas mais criativas de garantir sua cooperação, disse Victor, retirando do bolso um envelope que colocou sobre a mesa. Como envolver sua esposa Olivia nesta conversa? Pietro ficou visivelmente mais tenso. Olivia não tem nada a ver com isso. Tem tudo a ver, corrigiu Victor. Na verdade, ela é a razão pela qual estamos tendo esta conversa, civilizada em vez de simplesmente resolvermos o problema de forma mais direta. Victor abriu o envelope e espalhou fotografias sobre a mesa. Mesmo de onde estava,
Chiara conseguiu reconhecer que eram fotos de Olivia em diferentes locais e horários. No restaurante onde trabalhavam, caminhando pela rua, entrando e saindo de casa. Victor havia estado vigiando Olivia há muito tempo. Você tem duas opções, disse Victor. Ou continua cooperando com nossas operações e Olivia permanece segura, ou você continua tentando ser um cidadão modelo e sua esposa pode se envolver em alguns acidentes muito infelizes. Isso é uma ameaça direta, disse Pietro, sua voz agora carregada de raiva contida. É uma explicação das consequências de suas escolhas, corrigiu Victor calmamente. Nesse momento, Olivia não conseguiu mais se conter. Ela empurrou a porta do escritório e entrou, ignorando os gestos desesperados de Chiara para que ficasse escondida. Não ameace meu marido por minha causa, disse ela, sua voz firme apesar da situação perigosa. A reação na sala foi instantânea. Os dois homens de Victor se moveram imediatamente para bloquear a porta, enquanto Victor se levantou com um sorriso que não chegou aos olhos. Olivia, disse ele, como se estivesse cumprimentando uma velha amiga. Que surpresa agradável! Estava justamente falando sobre você. Pietro se levantou rapidamente. Olivia, como chegou aqui? Pensei que estivesse em casa. Está tudo bem, Pietro, disse ela, olhando diretamente para Victor. Agora sei de tudo. Sobre as dívidas dos meus pais, sobre as irregularidades na sua empresa, sobre os esquemas de sonegação fiscal. E sei que você está por trás de tudo isso. Victor manteve o sorriso, mas Chiara notou uma tensão nova em sua postura. Ele não esperava que Olivia soubesse de tantos detalhes. Você tem estado muito ocupada para alguém que deveria estar jantando com os pais, observou Victor. Onde conseguiu todas essas informações? Isso não importa, respondeu Olivia. O que importa é que sabemos exatamente o que você está fazendo e temos evidências suficientes para provar tudo. Foi nesse momento que Chiara decidiu se revelar. Ela entrou no escritório, mantendo as mãos visíveis para mostrar que não representava uma ameaça física. As evidências estão comigo, disse ela, surpreendendo a todos na sala. Meu nome é Chiara, e há 3 anos venho documentando todas as operações ilegais do Sr. Allianz. A expressão de Victor mudou completamente. O sorriso desapareceu, substituído por um olhar calculista e perigoso. Você, disse ele lentamente. Você é a garçonete do restaurante. Como você se envolveu nisso? Porque você destruiu minha família, respondeu Chiara sem hesitar. Meu irmão Marco descobriu seus esquemas na consultoria Limen e desapareceu antes de poder expor tudo. Desde então, dediquei minha vida a reunir evidências contra você. Um dos homens de Victor sussurrou algo em seu ouvido. Victor assentiu e se virou novamente para Chiara. Marco Hollins, disse ele, e o sobrenome fez Chiara recuar instintivamente. Seu irmão era realmente muito dedicado ao trabalho, talvez dedicado demais para seu próprio bem. O que você fez com ele? Perguntou. Chiara, sua voz trêmula pela primeira vez. Marco decidiu que seria melhor começar uma nova vida em outro lugar, disse Victor casualmente. Última vez que soube dele, estava muito bem instalado numa cidade do interior, trabalhando numa cooperativa agrícola. Uma vida muito mais simples e segura do que ficar investigando assuntos que não eram de sua conta. Isso é mentira, disse Chiara. Marco jamais abandonaria a família. As pessoas fazem escolhas surpreendentes quando compreendem completamente as consequências de suas ações, respondeu Victor. Talvez você devesse considerar fazer uma escolha similar. Pietro, que havia observado toda a troca em silêncio, finalmente interveio. Chega de jogos, Allianz. O que você realmente quer? Victor se recompôs e voltou a assumir sua postura controlada. Quero que todos vocês entendam que estão numa posição muito delicada. Pietro, sua empresa continuará operando exatamente como vinha operando. Olivia, você não fará nenhuma tentativa de expor informações que possam prejudicar negócios legítimos. E você, Chiara, vai parar imediatamente sua investigação amadora e encontrar uma ocupação mais adequada para uma jovem da sua idade. E se recusarmos? Perguntou Olivia.
Então descobrirão que eu tenho muito mais influência na vida de vocês do que imaginam, respondeu Victor, retirando do bolso um telefone celular. Por exemplo, sei que os pais de Olivia estão hospedados numa pousada encantadora no interior. Seria uma pena se sofressem algum tipo de acidente durante a viagem de volta. A ameaça velada era clara. Victor não precisava ser explícito sobre o que poderia acontecer. A implicação era suficiente para fazer todos entenderem a gravidade da situação. Também sei, continuou Victor, que Chiara mora sozinha num prédio praticamente abandonado na zona industrial. Prédios antigos como aquele têm sistemas elétricos muito precários. Incêndios podem acontecer de forma muito repentina. Chiara sentiu um calafrio ao perceber que Victor sabia exatamente onde ela morava. Isso significava que sua central de inteligência, com todos os documentos e evidências que havia coletado, estava comprometida. E Pietro, disse Victor, voltando-se para ele, sua empresa de importação depende de licenças federais que podem ser revogadas a qualquer momento se surgirem dúvidas sobre a idoneidade dos proprietários. O silêncio na sala foi pesado. Todos compreendiam que Victor estava oferecendo apenas a ilusão de uma escolha. Na realidade, ele estava ditando os termos de sua rendição. Mas foi nesse momento que Pietro fez algo inesperado. Em vez de demonstrar medo ou submissão, ele sorriu. Victor, disse ele, calmamente, você acabou de cometer um erro muito grave. Como assim? Você assumiu que éramos apenas 3 pessoas assustadas tentando negociar com você, respondeu Pietro, caminhando até sua mesa e apertando um botão discreto. Mas, na verdade, esta conversa inteira está sendo transmitida ao vivo para várias pessoas muito interessadas em ouvir suas ameaças. A expressão de confiança de Victor vacilou pela primeira vez. Do que você está falando? Durante os últimos 2 meses, desde que comecei a suspeitar que alguém estava manipulando minha empresa, instalei um sistema de gravação e transmissão em tempo real em meu escritório, explicou Pietro. Cada palavra que você disse aqui esta noite foi transmitida diretamente para promotores federais que estão investigando esquemas de sonegação fiscal. Um dos homens de Victor se moveu em direção a Pietro, mas ele levantou a mão para pará-lo. Não adianta tentar destruir o equipamento agora, disse Pietro. A transmissão é feita através de múltiplos canais redundantes, e as pessoas que estão ouvindo já têm evidências suficientes para prender todos os envolvidos. Victor permaneceu em silêncio por vários segundos, processando a informação. Quando finalmente falou, sua voz havia perdido toda a frieza controlada. Você não faz ideia do que acabou de fazer, disse ele. Não faz ideia de quantas pessoas poderosas estão envolvidas nisso. Você acabou de declarar guerra contra um sistema inteiro. Então que seja guerra, respondeu Pietro. Pelo menos será uma guerra justa, com todas as cartas na mesa. Nesse momento, o som de sirenes começou a ecoar nas ruas ao redor do prédio. Eram viaturas se aproximando rapidamente e Victor compreendeu que sua situação havia mudado completamente. Isso não terminou, disse ele, movendo-se em direção à porta. Vocês podem ter vencido esta batalha, mas não têm ideia de quão profunda é a rede que tentaram desafiar. Nadip. Verdade, disse Chiara, retirando da mochila uma pasta cheia de documentos. Temos uma ideia muito boa. 3 anos de investigação me deram informações sobre todos os seus associados, todas as empresas de fachada, todos os políticos que vocês subornam. E tudo isso também está sendo entregue aos promotores. Victor parou na porta e se virou uma última vez. Você quer saber a verdade sobre seu irmão Marco? Perguntou ele. A verdade é que ele está vivo, sim, mas só porque concordou em colaborar conosco. Ele descobriu que lutar contra o sistema era inútil e fez a escolha inteligente. Mentira, disse Chiara, mas havia incerteza em sua voz. Pergunte aos promotores se quiserem encontrá-lo, disse Victor com um sorriso cruel. Eles sabem exatamente onde ele está e por que decidiu que cooperar era melhor do que resistir. Com essa revelação final, Victor e seus homens saíram rapidamente do escritório, deixando Chiara, Olivia e Pietro em silêncio
enquanto o som das sirenes se aproximava cada vez mais. A batalha havia sido vencida, mas a guerra estava apenas começando. E a questão sobre o destino de Marco havia se tornado ainda mais complexa e dolorosa do que Chiara jamais imaginara. Os promotores federais chegaram ao escritório de Pietro apenas 10 minutos depois que Victor havia fugido. Eram 3 homens e uma mulher, todos vestindo ternos escuros e carregando pastéis cheios de documentos. A líder do grupo, uma promotora de meia-idade chamada Doutora Anna Muller, cumprimentou Pietro com a familiaridade de quem já havia conversado com ele anteriormente. Pietro, a transmissão funcionou perfeitamente, disse ela, verificando um tablet onde aparentemente havia assistido a toda a confrontação. Conseguimos gravar todas as ameaças de Allianz e suas admissões sobre as operações de sonegação fiscal. Vocês já sabiam sobre tudo isso? Perguntou Olivia, ainda processando a velocidade com que os eventos haviam se desenrolado. Há 2 meses, estamos investigando uma rede de corrupção que envolve várias empresas de importação e consultoria financeira, explicou Anna. Pietro nos procurou quando começou a suspeitar que sua empresa estava sendo usada para operações ilegais. Chiara se aproximou da promotora. E o que sabem sobre meu irmão Marco? Victor Allianz disse que ele está colaborando com eles, que está vivo em alguma cidade do interior. Anna trocou um olhar significativo com Pietro antes de responder. Essa é uma situação mais complicada do que você imagina, Chiara. Precisamos conversar sobre isso com mais calma. Por que não podem me dizer agora? Insistiu Chiara. Durante 3 anos acreditei que Victor havia feito algo terrível com Marco. Se ele está vivo, preciso saber onde. Por quê? Disse Anna cuidadosamente. A situação de seu irmão está diretamente relacionada à nossa investigação e existem protocolos de segurança que precisamos seguir. Pietro se aproximou de Chiara e colocou a mão em seu ombro. Chiara, quando comecei a cooperar com os promotores federais há 2 meses, uma das primeiras coisas que investiguei foi o desaparecimento de Marco. Descobri algumas informações que você precisa ouvir, mas não aqui. Por que vocês estão sendo tão misteriosos? Perguntou Olivia. Se Marco está vivo e bem, por que não podem simplesmente dizer onde ele está? Anna suspirou e fechou seu tablet. Porque Marco Olins não está apenas vivo. Ele é um dos nossos informantes mais importantes nesta investigação. E revelar sua localização ou sua situação atual pode comprometer não apenas a segurança dele, mas a de várias outras pessoas envolvidas. O impacto dessa revelação fez Chiara se sentar pesadamente numa cadeira. Durante 3 anos, ela havia dedicado sua vida à vingança contra Victor Allianz, acreditando que ele havia destruído sua família. Agora descobria que Marco não apenas estava vivo, mas estava trabalhando ativamente para derrubar a mesma rede de corrupção. Então, por que ele nunca entrou em contato comigo? Perguntou ela, sua voz quase inaudível. Por quê? Explicou Anna. Quando Marco descobriu os esquemas na consultoria Limen, Victor ofereceu a ele 2 opções: desaparecer para sempre ou colaborar como informante. Marco escolheu a segunda opção, mas só com a condição de que você fosse mantida completamente fora da investigação. Ele queria me proteger, murmurou Chiara. Exatamente. Marco sabia que se você soubesse que ele estava vivo e trabalhando como informante, tentaria se envolver na investigação, e isso colocaria ambos em perigo mortal. Pietro se sentou ao lado de Chiara. Quando comecei a suspeitar das irregularidades na minha empresa, os promotores me disseram que já tinham um informante dentro da rede de Victor. Só mais tarde, descobri que era seu irmão. Marco foi quem nos forneceu as informações que permitiram identificar Pietro como alvo de Victor, acrescentou Anna. Ele sabia que Victor planejava usar a empresa de Pietro para expandir as operações de sonegação fiscal e nos alertou para que pudéssemos protegê-lo. Olivia, que havia observado toda a conversa em silêncio, finalmente perguntou: E meus pais? Eles também sabiam de alguma coisa? Seus pais são vítimas genuínas, respondeu Anna. Não sabem nada sobre nossa investigação. As dívidas deles com Victor são reais, assim como as ameaças que sofreram. Então, o que acontece com eles agora?
Com as evidências que coletamos hoje à noite, podemos prender Victor e vários de seus associados por extorsão e ameaça, explicou Ana. Isso automaticamente anula todos os contratos de empréstimo fraudulentos que eles assinaram. Um dos promotores, que havia permanecido em silêncio, se aproximou de Ana e sussurrou algo em seu ouvido. Ela assentiu e se virou para o grupo. Acabamos de receber informações de que Victor Allianz fugiu da capital, mas conseguimos rastrear 2 de seus principais associados, disse ela. Nos próximos dias, vamos precisar de depoimentos detalhados de todos vocês para formalizar as denúncias. E quanto a Marco? Perguntou Chiara. Quando poderei vê-lo? Ana hesitou antes de responder. Essa decisão não cabe apenas a mim. Marco está numa situação muito delicada. Ele infiltrou-se profundamente na organização de Victor, e sair agora pode alertar outros membros da rede que ainda não identificamos. Mas ele sabe que estou bem? Sabe que sobrevivi a estes 3 anos? Sabe, sim. Na verdade, foi ele quem nos alertou quando Victor começou a planejar usar você contra Pietro, revelou Ana. Marco está acompanhando sua segurança há muito tempo, mesmo sem poder entrar em contato. A revelação trouxe alívio e frustração em proporções iguais para Chiara. Saber que Marco estava vivo e pensando nela era reconfortante, mas compreender que ele havia escolhido protegê-la, mantendo-a na ignorância, era doloroso. Há uma coisa que preciso te contar, disse Pietro, tirando do bolso um envelope lacrado. Marco me pediu para entregar isso a você se algum dia descobríssemos sua identidade. Chiara pegou o envelope com mãos trêmulas. Reconheceu imediatamente a letra de Marco no endereço. Para Chiara, com amor e orgulho. Ela abriu o envelope e leu a carta em silêncio, suas expressões mudando da ansiedade para a emoção, depois para a determinação. Quando terminou, dobrou cuidadosamente o papel e olhou para Ana. Marco diz na carta que vocês estão planejando uma operação final para desmantelar completamente a rede de Victor, disse ela, e que eu posso ajudar. Ana pareceu surpresa. Ele não deveria ter revelado detalhes operacionais numa carta. Ele não revelou detalhes, corrigiu Chiara, mas disse que minhas 3 anos de investigação independente coletaram informações que vocês ainda não têm, e que chegou a hora de usar tudo isso. Olivia se aproximou de Chiara. O que exatamente você coletou durante esses 3 anos? Nomes, datas, localizações, padrões de comportamento, redes de contatos, listou Chiara. Tenho fotografias de Victor com políticos que oficialmente negam conhecê-lo. Tenho gravações de conversas onde ele menciona subornos específicos. Tenho documentos que provam ligações entre empresas aparentemente independentes. Isso é exatamente o tipo de evidência que precisamos para construir um caso federal sólido, admitiu Ana. Mas usar essas informações significa que você terá que testemunhar publicamente contra Victor e seus associados. E isso é perigoso, acrescentou Pietro. Victor deixou bem claro que não perdoa traições. Chiara ficou em silêncio por alguns momentos, pesando suas opções. Durante 3 anos, ela havia se preparado para confrontar Victor, mas sempre imaginou que seria uma vingança pessoal. Agora descobria que tinha a oportunidade de contribuir para uma investigação oficial que poderia desmantelar toda a rede de corrupção. Na carta, Marco me diz que a escolha é minha, disse ela finalmente. Posso continuar vivendo em segurança sabendo que ele está bem, ou posso usar tudo que aprendi para ajudar a garantir que Victor nunca mais possa fazer com outras famílias o que fez conosco. E qual é sua decisão? Perguntou Ana. Minha decisão, disse Chiara, levantando-se da cadeira com determinação renovada. É que chegou a hora de Victor Allianz descobrir que subestimou completamente o que uma garçonete observadora pode conseguir em 3 anos de dedicação absoluta. Isso significa que você aceita colaborar oficialmente com nossa investigação? Perguntou Ana. Significa que aceito colaborar, confirmou Chiara. Mas com uma condição. Quero encontrar Marco pessoalmente antes de começarmos a operação final. 3 anos é tempo demais para 2 irmãos ficarem separados. Ana olhou para Pietro, que assentiu quase imperceptivelmente.
Vou ver o que posso fazer, disse ela. Mas entenda que qualquer encontro terá que ser realizado sob condições de extrema segurança. Victor pode ter fugido da capital, mas ainda tem olhos e ouvidos em muitos lugares. Olivia se aproximou de Chiara. Você tem certeza de que quer se envolver nisso? Depois de hoje à noite, você e eu podíamos simplesmente voltar às nossas vidas normais, sabendo que nossos familiares estão seguros. Nossas vidas nunca serão completamente normais enquanto Victor e pessoas como ele continuarem operando livremente, respondeu Chiara. Hoje à noite salvamos nossas famílias, mas quantas outras famílias ainda estão sendo destruídas pelos esquemas dele? Então eu também quero ajudar, disse Olivia decisivamente. Minha empresa de comunicação corporativa pode ser útil na investigação. Tenho contatos em várias empresas que podem estar envolvidas na rede de Victor. Pietro sorriu pela primeira vez na noite. Parece que Victor conseguiu fazer algo que não esperava, transformar 3 vítimas em uma equipe determinada a derrubá-lo. Ana fechou sua pasta e se preparou para sair. Muito bem. Nos próximos dias vamos organizar encontros individuais para coletar todos os depoimentos e evidências. E Chiara? Ela parou na porta e se virou. Vou falar pessoalmente com Marco sobre um possível encontro. Depois de 3 anos de sacrifício, acho que ele também está ansioso para ver a irmã. Depois que os promotores saíram, os 3 permaneceram no escritório de Pietro, processando tudo o que havia acontecido. Em poucas horas, suas vidas haviam mudado completamente. Chiara finalmente sabia que Marco estava vivo. Olivia descobriu que seus pais estavam livres das ameaças de Victor, e Pietro compreendera que não estava lutando sozinho contra a corrupção. O que fazemos agora? Perguntou Olivia. Agora, disse Chiara, olhando pela janela para a capital que se estendia diante deles. Começamos a trabalhar para garantir que Victor Allianz e sua rede nunca mais possam destruir outras famílias como tentaram destruir as nossas. Mas mesmo com a sensação de vitória, Chiara não conseguia se livrar da sensação de que Victor ainda tinha cartas para jogar. Homens como ele raramente aceitavam a derrota sem uma última tentativa de reverter a situação. E ela sabia que nos próximos dias todos eles teriam que estar preparados para o que poderia ser o confronto final. O encontro aconteceu numa casa segura nos arredores da capital, uma propriedade discreta cercada por muros altos e jardins que ofereciam privacidade absoluta. Ana havia organizado tudo meticulosamente. Chiara chegou num carro oficial pela entrada principal, enquanto Marco havia sido trazido por uma rota alternativa horas antes. Quando Chiara entrou na sala de estar simples, mas confortável, Marco estava de pé junto à janela, observando o jardim. 3 anos e 4 meses haviam passado desde a última vez que se viram, mas ela o reconheceu imediatamente. Ele havia emagrecido um pouco e deixado crescer uma barba cuidadosa, mas seus olhos ainda tinham a mesma expressão gentil que ela lembrava. Chiara, disse ele, virando-se lentamente. Sua voz estava ligeiramente rouca, como se não tivesse certeza de que aquele momento realmente estava acontecendo. Ela correu até ele e o abraçou com força, sentindo que finalmente poderia chorar todas as lágrimas que havia guardado durante os anos de incerteza. Marco a segurou firmemente, murmurando desculpas e explicações que se misturavam em palavras entrecortadas. Pensei que você estivesse morto, sussurrou ela contra seu ombro. Pensei que Victor tinha... Eu sei, disse ele, acariciando seus cabelos. Foi a coisa mais difícil que já fiz na vida, deixar você acreditar nisso, mas era a única forma de te manter segura. Eles se sentaram no sofá e Marco segurou as mãos de Chiara enquanto explicava tudo o que havia acontecido desde aquela noite 3 anos atrás. Quando descobri os esquemas na consultoria Lehman, sabia que tinha evidências suficientes para derrubar Victor e vários de seus associados, começou ele. Mas também sabia que, se tentasse expor tudo sozinho, não sobreviveria uma semana. Então por que não procurou a polícia desde o início? Procurei, fui a 3 delegacias diferentes, protocolei denúncias formais, até tentei contatar jornalistas investigativos, disse Marco. Mas todos os casos foram arquivados
ou perderam força misteriosamente. Foi quando compreendi que Victor tinha influência muito mais profunda no sistema do que eu imaginara. Marco explicou que, na noite em que desaparecera, havia sido abordado por 2 homens de Victor quando saía de casa. Em vez de ameaçá-lo diretamente, eles fizeram uma proposta. Victor me ofereceu 2 opções: desaparecer para sempre, deixando você acreditar que algo terrível havia acontecido comigo, ou trabalhar como informante para ele enquanto os promotores federais construíam um caso sólido contra toda a rede. Mas por que você concordou? Porque a segunda opção incluía uma garantia de que você seria mantida fora de tudo, disse Marco, apertando as mãos dela. Victor sabia que, se algo acontecesse comigo, você tentaria descobrir a verdade. Ele preferiu me manter vivo e controlado do que lidar com uma irmã revoltada investigando por conta própria. A ironia da situação não passou despercebida por Chiara. Mas eu investiguei por conta própria mesmo assim, durante 3 anos. Marco sorriu pela primeira vez. E essa foi uma das coisas que mais me orgulharam e mais me apavoraram ao mesmo tempo. Os promotores me mostravam relatórios sobre suas atividades no restaurante, sobre como você estava coletando informações sistematicamente. Vocês estavam me vigiando? Estávamos te protegendo, corrigiu ele. Toda vez que você chegava perto demais de descobrir algo perigoso, eu alertava os promotores para que desviassem sua investigação ou criassem distrações. Como quais? Lembra quando o gerente do restaurante mudou sua escala de trabalho para você não estar presente durante os jantares mais importantes de Victor? Ou quando aquele cliente bêbado derramou vinho nos seus documentos, estragando várias fotos que você havia tirado? Chiara arregalou os olhos. Isso foi tudo proposital? Tudo planejado para te manter segura sem despertar suas suspeitas, confirmou Marco. Mas chegou um ponto em que não conseguimos mais protegê-la sem que você descobrisse a verdade. Quando Victor decidiu usar Olivia contra Pietro? Exato. Victor estava ficando desesperado porque nossa investigação estava se fechando ao redor dele. Ele precisava de uma jogada dramática para recuperar o controle da situação, explicou Marco. Usar a família de Pietro foi a aposta final dele. Nesse momento, Ana entrou na sala carregando uma pasta cheia de documentos. Desculpem interromper, disse ela, mas temos novidades importantes sobre Victor, e não são boas notícias. Marco e Chiara se viraram para ela, preocupados. Victor não fugiu da capital como pensávamos, continuou Ana. Na verdade, ele está organizando uma contraofensiva. Conseguimos interceptar comunicações que sugerem que ele planeja eliminar todos os informantes e testemunhas antes que possamos formalizar as denúncias. Isso significa que Marco está em perigo? Perguntou Chiara. Significa que todos vocês estão em perigo, corrigiu Ana gravemente. Victor descobriu que Pietro estava colaborando conosco. Sabe que você tem evidências importantes e suspeita que Marco está vivo e trabalhando contra ele. Marco se levantou, assumindo imediatamente uma postura mais tensa. Quanto tempo temos? No máximo 48 horas, respondeu Ana. Depois disso, Victor provavelmente tentará neutralizar todos os envolvidos antes de fugir definitivamente do país. Então precisamos agir agora, disse Chiara. Temos evidências suficientes para prendê-lo? Temos evidências suficientes para abrir um processo criminal abrangente, confirmou Ana. Mas precisamos localizar Victor e prendê-lo antes que ele execute seu plano. E como vamos fazer isso se nem vocês sabem onde ele está? Marco e Ana trocaram um olhar significativo. Na verdade, disse Marco, temos uma ideia de onde ele pode estar. E é aqui que suas 3 anos de investigação se tornam cruciais, Chiara. Como assim? Ana abriu a pasta e espalhou várias fotografias sobre a mesa de centro. Durante sua vigilância no restaurante, você documentou Victor se encontrando com várias pessoas. Uma delas é um empresário chamado Theo Carmin. Carmin? Como Pietro? Primo distante de Pietro, explicou Ana. Theo possui várias propriedades rurais onde Victor costuma se hospedar quando quer ficar longe dos olhos da lei. Marco apontou para uma das fotografias que Chiara havia tirado.
Você conseguiu captar uma conversa entre Victor e Theo, onde eles mencionam a Fazenda do Lago. É uma propriedade isolada a cerca de 2 horas da capital. E vocês acreditam que Victor está lá? Acreditamos que ele está se escondendo lá enquanto organiza sua fuga definitiva, confirmou Ana. Mas a propriedade é muito isolada e bem protegida. Precisamos de um plano cuidadoso para conseguir prendê-lo. Chiara estudou as fotografias, lembrando-se da noite específica em que havia tirado aquelas imagens. Nessa conversa, Victor e Theo também mencionaram túneis subterrâneos que conectam a casa principal a várias saídas de emergência. Isso é informação nova para nós, disse Ana fazendo anotações rapidamente. Você lembra de mais algum detalhe? Theo disse que os túneis foram construídos durante a época da propriedade ser usada como entreposto para contrabandistas há décadas, lembrou Chiara. Victor estava interessado especificamente nas rotas de fuga. Marco se aproximou da mesa e examinou as fotos. Com essas informações, podemos planejar uma operação para cercar todas as saídas possíveis antes de nos aproximarmos da casa principal. Mas há um problema, disse Ana. Victor tem informantes em várias agências de segurança. Se planejamos uma operação oficial grande demais, ele será alertado antes mesmo de começarmos. Então, o que sugerem? Perguntou Chiara. Uma operação pequena e cirúrgica, respondeu Marco. Poucas pessoas, máximo sigilo, aproveitando o elemento surpresa. E eu quero participar, disse Chiara firmemente. Tanto Marco quanto Ana protestaram imediatamente. Absolutamente não, disse Marco. Já arrisquei sua vida suficiente durante esses 3 anos. Você não está treinada para operações de campo, acrescentou Ana. Seria muito perigoso. Mas eu sou a única que conhece os padrões de comportamento de Victor, argumentou Chiara. Passei 3 anos observando como ele age sob pressão, como toma decisões, como reage quando se sente encurralado. Ela tem razão, admitiu Marco relutantemente. Durante esses anos como informante, percebi que Victor é extremamente imprevisível quando se sente ameaçado. Ter alguém que conhece seus padrões pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso da operação. Ana ficou em silêncio por alguns minutos, pesando as opções. Se você participar, disse ela finalmente, será apenas como consultora de inteligência. Você fica na base de operações, analisa as comunicações interceptadas e nos orienta sobre os próximos movimentos de Victor. Concordo com essa condição, disse Chiara, mas quero estar presente quando Victor for preso. Depois de 3 anos, preciso vê-lo sendo responsabilizado por tudo que fez. Isso pode ser arranjado, concordou Ana. Marco se aproximou de Chiara novamente. Tem certeza de que quer fazer isso? Uma vez que começarmos, não haverá volta. Tenho certeza, respondeu ela sem hesitar. Durante 3 anos vivi para este momento. Agora que sei que você está vivo e seguro, posso finalmente me concentrar em garantir que Victor nunca mais possa destruir outras famílias. Então está decidido, disse Ana recolhendo os documentos. A operação acontece amanhã à noite. Temos um dia para finalizar o planejamento e posicionar as equipes. Enquanto Ana saía para coordenar os preparativos, Marco e Chiara permaneceram sozinhos na sala. Obrigada, disse ela. Por quê? Por ter protegido nossa família, mesmo que isso significasse sacrificar 3 anos da sua vida, respondeu Chiara. E por ter confiado que eu seria forte o suficiente para descobrir a verdade quando chegasse a hora certa. Marco sorriu. Você sempre foi mais corajosa do que eu, Chiara. Eu apenas tive a sorte de encontrar uma forma de canalizar essa coragem para proteger as pessoas que amamos. Amanhã à noite, essa coragem finalmente vai servir para encerrar este capítulo das nossas vidas, disse ela, olhando pela janela para o sol que começava a se pôr. E depois, poderemos finalmente voltar a ser apenas irmãos, sem precisar nos esconder ou nos proteger de ameaças. Amanhã à noite, concordou Marco, Victor Aliens vai descobrir que subestimar nossa família foi o maior erro que ele poderia ter cometido. A Fazenda do Lago estava mergulhada na escuridão quando a operação começou às 2 da manhã.
Kiara observava tudo através de monitores na base de operações móvel, instalada numa van a 3 quilômetros da propriedade. 6 agentes federais, incluindo Marco, haviam se posicionado estrategicamente ao redor da casa principal, bloqueando todas as rotas de fuga que ela havia identificado através das conversas interceptadas. Victor está na sala do segundo andar, sussurrou Ana através do comunicador, observando a casa através de equipamentos de visão noturna. Luzes acesas, movimento detectado. Não parece saber que estamos aqui. Cuidado, alertou Kiara, monitorando as frequências de comunicação que Victor costumava usar. Ele acabou de receber uma ligação. Está falando com alguém sobre acelerar o cronograma. Através dos equipamentos de interceptação, eles conseguiram ouvir fragmentos da conversa de Victor. Ele estava dando instruções para que eliminassem todos os problemas antes do amanhecer. Era a confirmação de que tinham chegado na hora certa. Equipe Beta, posição confirmada na entrada dos túneis? Perguntou Ana. Confirmado, respondeu uma voz através do rádio. 3 saídas subterrâneas localizadas e bloqueadas. Marco estava posicionado na entrada principal da casa, aguardando o sinal para iniciar a aproximação. Durante os anos como informante, ele havia desenvolvido habilidades táticas que Kiara nunca imaginara que o irmão possuía. Kiara, disse Ana, estamos detectando movimento de veículos se aproximando da propriedade. 2 carros vindo da estrada principal. Kiara analisou os padrões de movimento através dos monitores. Esses devem ser os homens que Victor chamou para executar as eliminações. Se chegarem antes de prendermos Victor, a situação pode ficar muito complicada. Quanto tempo temos? No máximo 10 minutos, estimou Kiara, observando a velocidade dos veículos. Então vamos agora, decidiu Ana. Marco, inicia a aproximação. Equipe Alfa, preparem-se para entrar pela lateral. Kiara assistiu com o coração disparado, enquanto Marco e os outros agentes se moviam silenciosamente em direção à casa. Anos de planejamento e investigação estavam convergindo para aquele momento único. Quando Marco chegou à varanda da casa, Victor apareceu repentinamente na janela do segundo andar, como se tivesse sentido que algo estava errado. Por um segundo, os 2 homens se olharam diretamente. Marco Hollins, gritou Victor pela janela, sua voz carregada de raiva e surpresa. Deveria ter imaginado que você finalmente revelaria sua verdadeira lealdade. Victor Alliance, respondeu Marco, mantendo-se calmo. Está preso por formação de quadrilha, extorsão, sonegação fiscal e ameaças contra famílias inocentes. Você acha que me prender vai resolver alguma coisa? Riu Victor. Você não faz ideia de quantas pessoas importantes dependem das operações que coordeno. Em 1 semana, estarei livre. E você estará procurando um lugar para se esconder pelo resto da vida. Talvez, disse Marco, mas pelo menos essa semana dará tempo suficiente para desarticularmos completamente sua rede. Foi nesse momento que Victor cometeu o erro que Kiara havia previsto. Em vez de se render ou tentar negociar, ele tentou fugir através dos túneis subterrâneos que acreditava que apenas ele conhecia. Kiara o viu desaparecer da janela e imediatamente alertou as equipes. Victor está descendo para o subsolo, informou ela. Baseado nos padrões de comportamento dele, provavelmente vai tentar usar a saída que dá para os fundos, da propriedade perto do lago. A previsão de Kiara estava correta. 15 minutos depois, Victor emergiu de uma pequena construção de pedra a 200 metros da casa principal, exatamente onde ela havia indicado. Mas em vez de encontrar uma rota de fuga livre, ele se deparou com 3 agentes federais esperando por ele. Acabou, Victor, disse Ana, apontando sua arma. Não há mais para onde correr. Victor olhou ao redor, calculando suas opções. Durante alguns segundos, Kiara pensou que ele poderia tentar algo desesperado. Mas então ele simplesmente levantou as mãos em sinal de rendição. Vocês não sabem o que acabaram de fazer, disse ele enquanto era algemado. Vocês acabaram de declarar guerra contra pessoas que têm muito mais poder do que imaginam. Então, será uma guerra justa, respondeu Ana,
lembrando das palavras que Pietro havia dito na noite anterior. Os veículos que se aproximavam da propriedade foram interceptados por outra equipe de agentes que estava posicionada na estrada principal. Os ocupantes, todos homens armados com instruções para limpar a área, foram presos antes mesmo de chegarem perto da fazenda. Quando Victor foi trazido até a van onde Chiara estava, ela finalmente teve a oportunidade de olhá-lo nos olhos. Durante 3 anos, aquele homem havia sido sua obsessão, o símbolo de tudo que havia dado errado na sua vida. Agora, algemado e derrotado, ele parecia muito menor do que ela havia imaginado. Você, disse Victor quando a viu. A garçonete que arruinou tudo. Não, corrigiu Chiara calmamente. Eu sou a irmã que você subestimou. Uma semana depois, Chiara estava de volta ao restaurante onde tudo havia começado, mas não como funcionária. Ela havia sido chamada para dar seu depoimento final aos promotores e decidira aproveitar a oportunidade para fazer uma última visita ao local que havia sido sua base de operações por tanto tempo. O gerente, que não sabia de seu envolvimento na investigação, ficou surpreso ao vê-la em roupas formais em vez do uniforme de trabalho. Não sabia que você tinha outro emprego, comentou ele. Na verdade, disse Chiara sorrindo, consegui uma proposta de trabalho muito melhor. Era verdade. Ana havia oferecido a ela uma posição oficial na equipe de investigação de crimes financeiros. Suas habilidades de observação e análise de padrões se mostraram tão valiosas que os promotores federais queriam formalizá-las. Pietro e Olivia também estavam presentes no restaurante para o encontro final. A empresa de Pietro havia sido limpa de todas as irregularidades, e ele agora colaborava oficialmente com as autoridades para identificar outras empresas que poderiam estar sendo usadas para operações similares. Olivia havia expandido sua empresa de comunicação para se especializar em ajudar empresas vítimas de chantagem a se reerguerem. E seus pais? Perguntou Chiara. Estão bem, respondeu Olivia. Ainda estão se adaptando ao fato de que as dívidas desapareceram da noite para o dia. Papai disse que pela primeira vez em 2 anos conseguiu dormir uma noite inteira sem pesadelos. Marco chegou alguns minutos depois, não mais disfarçado como informante. Sua identidade havia sido revelada durante os julgamentos, mas com Victor e seus principais associados presos, ele estava finalmente livre para retomar sua vida normal. Como está sendo voltar à contabilidade legal? Perguntou Pietro. Estranhamente tranquilo, admitiu Marco. Depois de 3 anos lidando com esquemas de milhões de reais, fazer a contabilidade de pequenas empresas parece quase relaxante. Ana chegou por último, carregando uma pasta com atualizações sobre o caso. Victor foi condenado a 15 anos de prisão, anunciou ela, e conseguimos identificar mais de 40 empresas que estavam sendo usadas em esquemas similares. A operação toda resultou na recuperação de mais de 50 milhões em sonegação fiscal. E os outros membros da rede? Perguntou Chiara. 17 prisões confirmadas, incluindo 3 políticos e 2 juízes, listou Ana. A rede de corrupção era ainda maior do que imaginávamos, mas agora está completamente desmantelada. Eles permaneceram no restaurante por mais 2 horas, comemorando o fim de uma jornada que havia durado anos e mudado todas as suas vidas. Chiara olhou ao redor do salão, onde havia passado tantas noites observando e planejando, e sentiu uma mistura de nostalgia e alívio. Sabem o que é mais irônico? Comentou ela. Victor sempre acreditou que poder e dinheiro eram suficientes para controlar qualquer situação. Nunca considerou que a determinação de pessoas comuns, dispostas a lutar pela justiça, poderia ser mais forte. Ele também subestimou o poder da família, acrescentou Marco. Achou que separar irmãos e chantagear pais seria suficiente para nos controlar. Não entendeu que família verdadeira é mais forte quando está unida contra uma ameaça comum. 6 meses depois, Chiara estava em seu novo escritório na Promotoria Federal, analisando um caso complexo de fraude empresarial que envolvia várias cidades do interior. Seu telefone tocou e ela reconheceu o número imediatamente. Como está minha irmã favorita? Disse Marco, do outro lado da linha.
Sua única irmã, corrigiu ela sorrindo. E estou bem, obrigada. Acabei de ajudar a desarticizar outra rede de sonegação fiscal. Parece que as habilidades que desenvolvi observando Victor são muito úteis para identificar outros criminosos do mesmo tipo. E Olivia e Pietro? Ótimos. A empresa dela cresceu tanto que está abrindo filiais em outras cidades. Pietro se tornou uma espécie de consultor informal para o governo federal, ajudando a identificar vulnerabilidades no sistema de importação. Acho que Victor jamais imaginou que destruir nossa família temporariamente resultaria em criarmos uma rede de pessoas dedicadas a combater exatamente o tipo de crime que ele praticava, observou Marco. Talvez essa seja a verdadeira justiça, respondeu Chiara. Não apenas punir os culpados, mas transformar as vítimas em pessoas capazes de proteger outras famílias. Quando desligou o telefone, Chiara olhou pela janela de seu escritório para a capital que se estendia diante dela. Sabia que em algum lugar daquela cidade, outras famílias estavam passando pelo que a sua havia passado. Mas agora ela tinha as ferramentas, o conhecimento e a determinação para ajudá-las. A garçonete observadora havia se tornado uma promotora de justiça. E Victor Allianz, do fundo de sua cela, provavelmente ainda não compreendia como havia sido derrotado por pessoas que ele considerava insignificantes. A verdadeira vitória não estava apenas em sua prisão, mas no fato de que sua queda havia fortalecido todas as pessoas que ele havia tentado destruir. Agnes e Aaron Salem dormiam tranquilos pela primeira vez em anos. Pietro administrava sua empresa sem medo de chantagens. Olivia ajudava outras empresas a se libertarem de esquemas de corrupção. Marco voltara à contabilidade honesta, e Chiara usava sua experiência para proteger outras famílias. Victor havia tentado quebrar uma família e acabara criando uma rede de proteção que duraria por gerações. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Chiara, Marco, Olivia e Pietro tenha tocado seus corações e mostrado como a determinação e união familiar podem superar qualquer adversidade. Para continuar acompanhando histórias igualmente emocionantes sobre superação e justiça, preparamos uma playlist especial que vocês podem encontrar aqui ao lado. Se esta narrativa os emocionou, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Todos os dias trazemos relatos únicos que exploram a força do espírito humano e a importância de lutar pelo que é certo. Não percam nossos próximos conteúdos e nos contem nos comentários qual parte da história mais os marcou. Até a próxima aventura.